Oi, gente! Estamos começando mais uma live do nosso querido INEAC ao vivo. Vou avisar aqui o pessoal no meu Instagram também, enquanto o Marcos não chega. Estou avisando, vou avisando aqui. Gente, tô entrando ao vivo no Instagram do INEAC agora para um bate-papo com o Marcos Veríssimo. Viram? Já tô avisando aqui, gente. Cheguem mais, cheguem mais. Cadê o professor Marcos Veríssimo? Avisar minha galera. Pronto, avisei. Oi, Matheus, tudo bom? Cadê o Marcos? Ainda não entrou, né? Tô procurando o Marcos, gente. Vamos achar o professor Marcos Veríssimo. Onde ele tá? Deixa eu ver se ele tá aqui. Oi, gente, tudo bom? Nossa, quanta gente! O professor Marcos é muito famoso, agora eu tô só esperando ele. Cadê ele? Alguém acha o professor Marcos aí pelos meandros da internet? Será que ele tá nos procurando no lugar errado? Segurança Pública do pessoal São Paulo, boa noite. O assunto hoje é bom. Priscila, tudo bom, gente? Eu tô esperando o Marcos chegar. Chegou o homem. Chegou. Cadê o professor Marcos? Pra gente poder falar dessa pesquisa dele. E aí, Marcola? Conta pra mim como é que tu tá. Tudo bom? Tudo beleza. Tudo Tudo beleza. beleza? Um maior prazer estar participando desse programa. Enfim, falar um pouquinho do livro recém-lançado. Deixa eu me enquadrar aqui direito. Te enquadro, ó, a Thalita já tá aí, Thalita chegou, Ludmila, professora Ludmila, tá cheio de gente. Olha, Marcos, mas tu é famoso, hein? Essa live, ela nunca teve tanta gente. Mentira, já teve, mas Sério? olha, gente, tu, tu tá Que bom. chamando o pessoal. Bom, gente, deixa eu fazer o nosso jabá rapidamente antes da gente começar. Eu já passo a palavra para o Marcos se apresentar, para quem não o conhece. Avisar que nossa programação tá toda semana, a gente tem lives, né, do INEAC. Então, temos hoje para a sua ciência, amanhã o Antropopapo, depois o Covid a Reflexão, depois tem a do Lenin na Cesta Básica e à noite o programa do Claudinho sobre o Luz Vermelha, que já é o nosso programa tradicional, e mais as nossas mesas flutuantes. Então, avisando todo mundo da nossa programação. A gente vai continuar com ela, enfim, estamos revendo algumas coisas nesse novo momento né, de setembro, em retorno de aulas e tal. Mas também quero convidar todo mundo que está nos assistindo a conhecer o nosso site do INEAC, onde tem os nossos trabalhos. Então, tem os meus trabalhos, tem os do Marcos, tem de vários colegas nossos lá no repositório. Então, eu também faço esse jabá aqui no início. E já vou... alguém perguntou sobre... Gente, isso aqui não tem lista de presença, não, gente. Fica aqui quem quer. É um negócio assim, né? Não tem... Aqui não tem esse tipo de coisa, não, entendeu? Certificado, hora de... Nada disso. Isso aqui é um negócio para difusão científica. Então, agradecendo o Marcos. Marcos, te apresenta para o pessoal aí, conta um pouco... O que tu faz, assim? O Marcos também é pesquisador do INEAC, vocês sabem disso, mas enfim, ele vai se apresentar, que é melhor do que eu apresentar. Bom, espero que estejam me ouvindo bem, beleza? Então, meu nome é Marcos Veríssimo, sou doutor em antropologia pela Universidade Federal Fluminense, pesquisador associado ao INCT-INEAC, Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos. Além disso, sou também professor da rede pública de ensino, professor de Sociologia da Escola Pública do Estado, na cidade de São Gonçalo. E estou à frente nesse trabalho aí do Laboratório Escolar de Pesquisa
e iniciação científica, né, em que a gente faz um trabalho de socialização na prática de pesquisa com estudantes de ensino médio. E, além disso, também estou no LABIAC, que é o Laboratório de Iniciação Acadêmica em Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense, que a gente faz um trabalho junto ao tecnólogo em segurança pública, né, trabalhando aí, atuando no sentido também de produzir um ambiente nos polos do CEDERJ propícios à socialização acadêmica dos estudantes de segurança pública, que são profissionais da área da segurança pública, né? Policiais militares, policiais civil, guarda municipal, forças armadas, do DESIP, né? Essa área de segurança pública que é desse curso, né? Do tecnólogo. E aí eu, juntamente com vários colegas, que é quase uma dezena, então eu não vou aqui me arriscar a enumerar, posso esquecer alguém, vai ser muito indelicado, né? Mas nesse trabalho do LABIAC, levando aí a iniciação acadêmica para os estudantes do tecnólogo, que eu espero que não sejam essas pessoas que estão perguntando sobre lista de presença. Acho que não. Marcos, conta pra gente. Bom, eu também quero te agradecer, dizer que, para quem está nos ouvindo, o Marcos, além de ser um colega que eu adoro trabalhar, é um grande amigo, então para mim é muito, muito especial receber ele aqui no nosso Para a Sua Ciência, né? Então, Marcos, conta pra gente da tua pesquisa, essa que tu tá lançando o livro. O livro tá aí contigo já? Mostra pro pessoal, ou não? Ó, o Marcos está lançando esse livro, gente, sobre a Guarda Municipal, a pesquisa que ele fez. Então, conta pra gente, porque eu acho que tá todo mundo curioso. Já teve um comentário aqui, ó. Polícia Municipal já. Não sei o que isso quer dizer. Quem sabe o colega pode nos explicar melhor. Mas conta pra gente como é que foi essa pesquisa. Enfim, pro pessoal te ouvir. Bom, esse livro que eu estou lançando agora, ele foi feito, né? É a publicação da minha dissertação de mestrado, defendida no ano de 2009 no programa de pós-graduação em antropologia da Universidade Federal Fluminense, né? Mas esse trabalho que culminou no ano de 2009 e que está sendo lançado agora, né, 11 anos depois, ele teve um começo assim que até para falar dele eu prefiro retroceder um pouco mais, né? Retrocedeu ao ano de 2002, né, quando eu estava me formando em Ciências Sociais pela Universidade Federal Fluminense, né? Entrei na graduação no ano de 1998, na UF, para fazer Ciências Sociais, no mesmo mês que eu iniciei o curso de formação de guardas municipais, né? Havia feito o vestibular e o concurso da guarda no ano anterior. E então, em março de 98, eu iniciava, né, a trabalhar na Guarda Municipal, e que foi o meu emprego durante todo o tempo que eu estava na graduação, né, naquele tempo. Eu tinha uma relação puramente laboral, né, na verdade era o lugar que eu trabalhava, né, enfim, eu tinha 24 anos, mas já era pai, inclusive não dava mais para ficar sem trabalhar, e naquela época foi um emprego que inclusive foi muito... Eu guardo muito boas lembranças e foi muito útil para mim como estudante, né, ter um emprego em que eu tinha horário para entrar e para sair. Às vezes não acontecia muito bem assim, mas tinha alguma previsibilidade, né, tinha vários benefícios que os trabalhadores até hoje não têm, né, essas coisas de plano de saúde e ticket alimentação, né, e tudo isso para um jovem, né, que estava querendo estudar, né, e que estava também precisando ganhar vida. Isso naquele momento foi muito importante, né, mas só em 2002 é que a minha relação com a guarda começou a mudar, né. Isso foi culpa do professor Roberto Cante de Lima, né, que tava, como eu disse, né, eu estava terminando a graduação em Ciências Sociais,
E o professor Kant, né, uma vez ele me convidou, porque ele sabia que eu era guarda municipal, e o NUFEP, que ele coordenava na época, havia sido convidado pela Prefeitura de Niterói para fazer um diagnóstico e um curso para a Guarda Municipal de Niterói. E quando o Kant, né, foi convidado, ele lembrou, né, pô, tem um aluno aí da graduação que é da Guarda, quem sabe ele possa nos ajudar. E foi quando o Kant me convidou para fazer parte desse grupo que ia fazer esse trabalho de diagnóstico, é que a minha relação com a Guarda então começou a mudar, né, de uma relação que era puramente laboral, né, era só o lugar que eu trabalhava para estudar, e aí passou a ser uma relação em que eu também olhava para a Guarda no sentido de estudar, né? Aquela instituição foi o Kant, né, numa das... A gente fazia reuniões para o diagnóstico e depois saía, ia para o bar, e uma vez dessas no bar foi que ele me falou, né, poxa, você tem uma oportunidade de estar dentro da Guarda e ser também um estudante de ciências sociais, então por que você não aproveita essa oportunidade para, da posição que você está, né, e usando aí os métodos, né, da antropologia, você então contribuir para os estudos sobre guarda municipal, né? Mais que isso, sobre segurança pública, e mais que isso, sobre a cidade no Rio de Janeiro, né? Na verdade foi isso, né? E aí, a partir daí, então, aquela relação que era puramente laboral passou a ser uma relação também de pesquisa, né? Passei a andar com uma caderneta de campo no talonário de multa, né? Porque eu era do grupamento de trânsito, trabalhava na Tijuca, e a partir, né, desse toque que o Kant deu, eu já tinha terminado a monografia, né, já estava terminando a monografia, então nem foi isso que eu escrevi monografia, mas no ano seguinte, 2003, eu iniciei o curso de pós-graduação em políticas públicas de Justiça Criminal e Segurança Pública, na 4ª turma, então, né, feita na UF, e aí comecei a me aproximar dessa temática e tal, e também do NUFEP na época, né? E aí depois veio o mestrado e foi no meu estudo de mestrado que eu consegui, então, descrever aquilo que era meu trabalho, né? Mas que nos últimos anos, digamos assim, que eu trabalhei na Guarda, de 1998 a 2006, nos últimos anos era uma coisa bem de ficar estudando, né? E tinha situações em que eu ficava tentando explorar ao máximo, né? Situações do dia a dia mesmo, né? Gente querendo me dar tiro e eu pensando, né? Poxa, mas o que isso aí me ensina sobre os dilemas brasileiros? Porque, na verdade, isso aconteceu desde que eu comecei uma graduação concomitante com trabalhar numa instituição como a Guarda Municipal, porque ia lá nas aulas de antropologia e lia sobre os textos do Roberto da Mata, do Roberto Cantes de Lima, os textos do Luiz Roberto Cardoso de Oliveira e outros, né, que tematizam esse grande dilema, né, que é o dilema brasileiro de lidar com leis supostamente igualitárias numa sociedade estruturada em motivos hierárquicos, né? Então, desde que eu, novinho na Guarda, começava e que me deslocavam do meu posto para eu me colocar tomando conta de uma poda de árvore e começava a discutir, e as pessoas vinham discutir com guarda, porque as pessoas se sentiam muito tranquilas em discutir com guarda. E aí eu começava a ver aquilo que eu via na universidade, né, os textos que eu lia na faculdade, fazendo ciências sociais, eu podia experimentar na prática aquilo que era descrito, aquilo que era problematizado por esses autores que lidam com os dilemas brasileiros, e eu pude ver desde o início. Então, foi um aprendizado para aprender ciências sociais, não poderia ser melhor, né, de fato. Foi o que aconteceu.
Mas eu sigo assim falando ou você Pode pergunta? seguir, eu vou te fazendo perguntas, mas Tá bom. discutir e também eu vou cuidando das perguntas do pessoal aqui. Eu já anotei algumas, tá? Mas vai que tá ótimo, tô aqui Tá, acompanhando. então aí deixa eu então assim concluir como é que foi como é que deu no livro, né? Então tá. E aí, como eu disse, né, e ficava vendo aquelas coisas que eu lia como aluno, e aí no dia seguinte, como trabalhador, eu batia exatamente de frente com aquilo, como você sabe com quem você está falando. Isso eu perdi a conta das vezes que eu ouvi isso, né? Ô, seu guarda, ó, você não sabe com quem você está falando, hein? E eu olhava aquilo e falava assim, putz, não acredito. Eu acho que eu li isso ontem, na aula de antropologia. Né? E aí foi muito peculiar minha formação nesse sentido. Né? E aí isso eu problematizei, né? Depois que eu saí da guarda, é que eu consegui escrever o texto e tal. Defendi minha dissertação no ano de 2009 e, como eu disse, né, é a origem desse livro que eu lanço agora, 11 anos depois. E aí eu não resisto a comentar o seguinte: eu acho surpreendente como essas coisas. Tem coisa lá que aconteceu há 20 anos atrás ou mais. E eu olho aquilo e noto, gente, como isso é atual. Que é incrível. Isso é surpreendente a medida com que isso é atual. Porque, assim, se tem uma das coisas que são fartamente relatadas nesse livro, são carteiradas. Situação de carteirada. Aí eu olho para hoje, em plena pandemia, vendo acontecer, né, aquilo que aconteceu lá em Santos, né, do desembargador, né, rasgando a multa, dizendo que o guarda era analfabeto. Né? E aí chega lá no Leblon e o pessoal dizendo que cidadão não, que o cara é engenheiro formado. E eu fico olhando isso hoje pensando, nossa, né, que hora que foi sair esse livro. Né? Porque eu, inclusive, quando fui mandar o livro e tal, eu fiz um prefácio, né, que ficou até um prefácio de mais de 20 páginas, em que eu fiz um esforço de atualizar. E dizer, olha, isso aqui foi escrito há 11 anos atrás e tal, e muita coisa, né, aconteceu e tudo. Mas aí, quando sai o livro, a notícia, né, o que nos chega pela mídia, nos mostra que, em grande medida, muita coisa continua a mesma, e eu não sei se eu devo comemorar o fato do livro sair 11 anos depois, ainda atual, ou se eu devo lamentar que a gente poderia ter caminhado, né, na resolução de vários dilemas brasileiros e ainda continuamos no mesmo lugar. Então, por isso que eu acho que é não sei se eu devo comemorar, né, o livro ser atual ou lamentar que ainda estamos mal parado por quê, né? A Guarda Municipal do Rio de Janeiro, ela surgiu em 1993, início da década de 90, né? E ela nasceu no bojo de uma busca, ao menos no plano formal, de construção de uma ordem na segurança pública, nas políticas públicas em geral, né, substituindo uma ordem autoritária por uma ordem cidadã, né, no bojo da Constituição de 1998, né, 88. que diz lá, de 1988. 88 e aí em 93 surge a guarda, né? Isso, né? 5 anos depois, né? E na Constituição que tem aqueles dispositivos que dizem, né, que tem que desconcentrar a segurança pública para o município poder participar, e aí você tem um esforço sistemático no sentido das prefeituras investirem, umas mais, outras menos, na sua guarda municipal. E no Rio de Janeiro foi isso, né? Não havia uma guarda municipal, né? Havia uma guarda civil metropolitana que foi extinta pela ditadura militar na década de 60, né? E aí na década de 90 eles fazem uma guarda municipal que à época era uma empresa privada, né? Por mais estranho que pareça, né? Isso foi uma situação que mudou
né? Mas quando a gente fez concurso para entrar na Guarda Municipal, encheu lá o Maracanã, prova na arquibancada do Maracanã, né? Sério? Sério, sério, né? Na arquibancada do Maracanã, prancheta, né? E fazendo lá a prova. E fez concurso, mas era uma empresa privada, né? Era a empresa municipal de vigilância. E era, né, uma gambiarra, acho que é assim que podemos chamar, que foi criada na época, né? A Guarda Municipal, ela tinha esse nome fantasia, exercia efetivamente o serviço de segurança pública, mas era administrada como uma empresa privada e todos os trabalhadores concursados naquela época eram regidos pela CLT, né? Pela configuração das leis do trabalho, né? Eram o que chama de seletista, né? Não eram estatutários. Isso era uma briga tremenda na época, né? E depois o movimento pela estatutarização, se é assim se existe essa palavra, né? Ganhou e a guarda então passou a ser da prefeitura. Mas na época que eu trabalhava, não era isso que acontecia. E isso era uma coisa que por exemplo, né, era uma faca e o queijo na mão dos comandantes para comandarem a guarda, né? O trabalhador, né, o guarda, que estava na ponta, que exercia lá as ações de segurança pública, né? No meu caso, né, que ficava lá na esquina com apito, com talão, para tentar ordenar o trânsito da cidade, ele era regido pela CLT e sobreposto à CLT, que não era nenhuma maravilha para proteger o trabalhador, né? Ainda não é, né? E sobreposto a isso tinha um regulamento todo militarizado. A única coisa que eles não podiam fazer conosco era nos prender. Mas era uma coisa assim que o regulamento era todo militarizado, você tinha todas aquelas premissas do serviço militar, né, da coisa inclusive no que concerne a estar barbeado, era obrigado a fazer barba, né, todo dia tinha que fazer barba para trabalhar na guarda, né, coisa que assim, quem me olha agora vê que não era muito uma coisa que eu fazia com muito prazer, né? Mas era ossos do ofício, né? Como se diz. E então a gente era um tipo de trabalhador e na época, né, o concurso que eu fiz exigia só o ensino fundamental, né? A antiga 8ª série, hoje mudou, né? Mas no concurso que eu fiz só exigia isso. Então era um trabalhador com baixa escolaridade, pouco poder de barganha, né, para arrumar outro trabalho e tal. Então, assim, acabava tendo muito pouco recurso de retaliação se ele fosse perseguido por um superior, que, né, por sua vez, tinha a faca e o queijo na mão, a CLT de um lado e um regulamento militarizado no outro, e sendo os guardas, em sua grande maioria, pessoas sem muita formação, enfim, era muito raro, uma coisa que eu acho que deve ter mudado hoje também, era muito raro ter pessoas que estudavam, que estavam frequentando campus de universidade pública, na época, na guarda, né? Eu era um dos pouquíssimos, né? Tinha uma época que eu não via ninguém, né, que tivesse fazendo isso, tendo entre os colegas lá. Então era esse o tipo do trabalhador que estava na rua para exercer o mandato, né, de guarda municipal e, em tese, promover uma política pública cidadã, né? E era isso, né, como eu disse. Por isso que eu resgatei a questão da Constituição de 88. Né? A Constituição em 88, a guarda em 93, no Rio de Janeiro, na década de 90, aí basta lembrar. Né? Chacina de Acari, chacina de Vigário Geral, chacina da Candelária, Uau, é sequestro,
a questão dos arrastões estavam acontecendo Sequestro, justamente sequestro, naquela sequestro. época. Então, né, existia uma demanda por segurança pública, né, a opinião pública, a mídia. Então, tem um capítulo do livro que é só para tratar do Rio de Janeiro e a relação do Rio de Janeiro com a mídia, né, que era uma coisa que era é, é, absolutamente influente no nosso trabalho. Aliás, se tem uma coisa que chamava atenção, é uma coisa que eu trabalho no livro e gostaria de ouvir, de repente, o pessoal aí que está na guarda, para dizer em que medida que isso mudou, era a absoluta porosidade que a Guarda Municipal tinha de processar demandas nada institucionais. Isso era uma coisa que acontecia o tempo todo. Tem uma coisa, tem um evento que eu descrevo aí que certa vez eu estava no meu posto de trabalho, quase na hora de sair já, um sábado, meio chuvoso assim, e eu estava quase no meu horário de sair, isso era 6 horas da tarde, e aí a Kombi, né, da base passou lá, a base da Tijuca, né, cada grupo de bairros assim tinha sua base, né, então a base que eu trabalhava organizava o trânsito ali no que se chama, com alguma exatidão, de Grande Tijuca, né, Tijuca, Vila Uhum. Isabel, Grajaú, Usina, né, aquela parte ali da Grande Tijuca. E aí eu estava no meu posto, e aí a Kombi parou, tinha mais outros guardas dentro, colocaram todo mundo dentro, e aí disseram assim, ó, estamos indo para a Zona Sul multar. E eu falei, mas como assim, cara? Tá na hora de eu ir embora. Pô, hoje é sábado, entendeu? Eu quero ir embora, né? Não, isso aí é a ordem do comando. Nós estamos indo para a Zona Sul multar. E aí chegou lá, nós fomos no calçadão de Copacabana, né, em frente ao Otton, se eu não me engano, assim, um hotel desse, né? E aí naquela pista do meio, né, eu acho que tem até hoje uma feira de artistas, né, que vão ali e ficam expondo os quadros, né? Aí, ao mesmo tempo que é um lugar de venda, é também um corredor artístico, né? As pessoas vão admirar e, eventualmente, comprar os quadros. E aí nós chegamos lá e a ordem que a gente tinha era de multar todos os carros que tivessem parado irregularmente naquele canteiro central ali da Avenida Atlântica. E a gente achou aquilo muito estranho, porque é o seguinte, por que mandaram a gente sair da Tijuca para ir para Copacabana, se tinha a base de Copacabana, e empregaram a gente. A gente, poxa, tá muito estranho isso aí. E aí os caras que, né, tinham os motoristas de carros, eram justamente os artistas que estavam expondo na feira. E aí Ah, foi aquela destruição, né? Aquele desespero, né? Pô, não, que isso? A gente para aqui todo dia. Aí a gente começou a entender, né? E eles muito, né? E a gente havia sido avisado que seríamos cobrados de multá-los ou acabar com a feira. Era isso, para acabar com a feira. E que estariam observando a gente pelas câmeras que ficam na orla. Então, ah, assim, isso. Né? E aí, só para ilustrar o que eu estou falando, né? E aí o pessoal, os artistas, né? Muito na bronca, ficaram muito na bronca e ficaram falando assim, olha, um falando com o outro. Além de nos xingar, eles ficavam falando assim, olha, isso aí só pode ser fulano de tal, que era um político que eu não anotei, não vou lembrar o nome, mas era um político que, pelo visto, né, acionou informalmente a guarda, porque havia tido uma briga na semana anterior e o político tinha falado com eles que ia acabar com a feira. E eles falaram aquilo, assim, a gente não tem a menor condição agora de saber se isso aconteceu, se algum político, mas me chama a atenção, sim, o quanto que a gente, voltando na Kombi para Tijuca, né, a gente comprou tão facilmente aquela versão dos artistas de que eles haviam sofrido uma retaliação informal de um político, porque era muito verossímil para nós que conhecíamos a guarda, né, que isso tivesse acontecido, porque a gente conhecia a porosidade da guarda para esse tipo de demanda. Não era nada estranho, né, que alguém com poder
de mexer com as peças, né, nas operações da guarda, sem dar muitas explicações, tivesse recebido alguma demanda de alguém, né, e tivesse feito isso. Então, o livro fala sobre isso, né, em que medida, né, uma instituição que ela foi criada para ser uma coisa diferente desse tipo de segurança pública, que privilegia os privilegiados, né, e como que, uma década depois dela criada, por aí, ela já estava igualzinho às instituições antigas. Já estava fazendo tudo igual às outras Mesma antigas. coisa. Reproduzindo a mesma lógica, né? Exatamente. E aí o livro é descrevendo isso. Enfim, é isso. Eu tenho algumas perguntas para te fazer. Bom, o livro é descrevendo isso. Eu queria te fazer algumas questões que eu fiquei te ouvindo. A primeira delas diz respeito a como, que eu acho que para quem está nos ouvindo e faz pesquisa, né? Mas também tem muitas perguntas de quem está nos ouvindo, então acho que é melhor a gente passar para as perguntas de quem está nos ouvindo. A primeira pergunta que um colega fez aqui, muitas vezes, na verdade, é sobre a municipalização da segurança. Então, o que tu pensa? Bom, aí tem vários colegas aqui, que acho que são guardas, dizendo que agora mudou, que os guardas estão procurando se formar e estudar, e que essa questão do ensino superior é uma prática, né? Tem um comentário aqui que eu achei muito interessante, que é a questão de armar ou não armar a guarda. E aí um colega aqui postou que é um absurdo que a guarda do Rio de Janeiro seja desarmada. E eu queria que você falasse um pouco sobre se essa discussão já existia, se você, né? E eu tenho certeza que você trabalha essa discussão por tudo, enfim. Então, te devolvo a pergunta do colega que está nos ouvindo sobre a questão de armar ou não armar a guarda. Tá. Inclusive tem uma seção no livro que se chama Armas de Fogo. Isso era sim uma questão na época. Enfim, eu acho que é uma questão tanto assim bizantina, né? Na medida em que eu acho que tem que armar, assim, mas que isso por si só não garante que a guarda vá funcionar de maneira republicana, que é o problema do livro, né? O problema diz isso, é muito porosa para as demandas não institucionais. É isso que eu vi o tempo todo que eu trabalhei na guarda, né? E que armar, eu acho que é o seguinte, né? Se trata de profissionais adultos, né, que são da guarda, que estão na rua, que eventualmente, né, precisam usar força e que arme, né? Assim, eu vejo que o problema não é se vai armar ou vai armar. O problema não é mais uma instituição estando ou não de arma, né? O problema é o que são as práticas de patrulhamento na rua, né, com arma, né? Se for para fazer uso de arma igual às outras forças, não adianta, né? Porque, por exemplo, uma coisa que eu via de muitos colegas, aí eu vou falar daquilo que eu ouvia de colegas na época, era que era imperioso armar a guarda porque o guarda não podia participar do bico da segurança privada, né? Que aí era isso, né? Você ter a carteira e era uma perspectiva, né? Armados, né? Eles podiam participar de segurança que os policiais também podiam, né? Os PMs. E o guarda, como ele não tinha arma, ele não tinha o porte, não podia participar. Então, se pensar que armar a guarda é para atender a essa demanda também não institucional, eu acho que não vai alterar, vai virar 6 por meia dúzia, né? Agora, né, eu acho que a gente também não deve condenar de cara, não deve armar, não acho que deve discutir, né? Acho que deve discutir, deve ter leis e parâmetros, né? Porque faz parte do trabalho de agentes da segurança pública trabalharem armados no mundo inteiro. Isso no mundo inteiro. A questão é como trabalha, né? Tem protocolo? Tem como... e quando tem algum exagero, como é que isso vai acontecer? Vai ser investigado? Vai ser... né? Se for para fazer igual outras instituições, não vai adiantar muita coisa,
né? É, e não Se tem for muito só para o cara sentido. ter um bico, o que a sociedade vai ganhar com isso? Eu acho que é isso que eu pergunto. Mas eu acho sim que a guarda e os guardas não são menos capacitados do que outros profissionais da guarda de segurança para eventualmente portar arma. Eu acho que. Entende? Assim, não sei se eu fui claro. Assim. Eu acho Claro, que claro. A a questão é discussão é, o a que a discussão é guarda vai outra. fazer com isso, né? Não A é se questão vai é que armar, é como vai usar. é. E Como qual é vai o usar. sentido? Né? E qual é o Não é para sentido? fazer bico, né? Que aí tem um monte de coisa que a gente pode pensar. Por exemplo, que na própria polícia, né, militar, a maioria dos mortos não são em serviço, são no bico, né? Eu acho que eu já vi isso no jornal, né? Não, não Sim, é não, nenhuma eu pesquisa. orientei um TCC que era sobre Aí. isso. A maior parte inclusive era sobre o ato de serviço. Quando é que chama ato de serviço e não chama. E o ato de serviço era inclusive para casos que, tipo, o cara tava andando na rua e toma um monte de tiro. Nada, não Uhum, tava de serviço, entendeu? Então, enfim, uhum, eu orientei um isso. TCC sobre isso. Mas eu queria te perguntar outra questão, também te ouvindo. Quais eram as outras demandas que tu te lembra, assim, eu acho que essa que tu trouxeste é muito interessante. Mas, voltando para a pergunta dos colegas, teve uma colega que perguntou o seguinte: qual é a tua opinião sobre a função da guarda? Se ela deve ser mais repressiva ou mais comunitária? Então, acho que passa um pouco por essa questão da porosidade que tu fala, né? Enfim, eu te devolvo a pergunta. A pergunta da colega era justamente essa. Qual a tua opinião sobre a função da guarda? Se ela deve ser mais repressiva ou mais comunitária? Eu acho que a, a, o rol de ações que uma instituição como a Guarda Municipal, que tem o atributo de patrulhar a rua, ela abrange situações que podem variar, né? Então, assim, mais repressiva ou mais comunitária, talvez as palavras não sejam tão boas, né? Mas de que existem ações e que está perfeitamente na cartilha da guarda que possam ser enquadradas como repressivas ou autoritárias, né? Por exemplo, né? Comunitárias, tem a guarda, a chamada guarda comunitária, né? Eu cheguei, depois que eu saí da guarda, eu fui ver uns colegas que estavam na base de Campo Grande, que tinham eram meus amigos, né? Eu estava fazendo a tese e aí fui exatamente falar isso, porque era uma coisa que aparecia, eu entrevistava o pessoal que era inspetor, subinspetor, aí eu perguntava assim, ó, o que é segurança pública? Aí todos eles falavam, ó, tem várias coisas. Aí o cara que era do grupo GTM, como chamava na época, eu não sei como é que chama mais hoje, mas era o grupo que fazia as operações enquadradas assim no polo repressivo, que era as ações de repressão ao comércio ilegal, que aí tinha algumas, e na época tinha muito porradeiro com camelô, muito. Tinham épocas que era todo dia. E aí, entrevistando o inspetor, ele falou assim, ó, você está falando comigo, eu sugiro que você vá entrevistar o cara da guarda comunitária. Aí eu fui lá entrevistar o cara da guarda comunitária, aí no final da entrevista eu perguntei, quem você indica para eu entrevistar? Aí ele falou assim, ó, entrevista o cara do GTM, né? Ou seja, é uma coisa que é um senso comum já na instituição, de que ela pode estar aberta a ações, né? Que, pô, repressiva, pode ser que as pessoas que patrulhem a rua tenham que fazer ações repressivas, né? Aquilo é o monopólio do uso da força, né? Eventualmente pode ser repressivo. E o trabalho comunitário também funciona, né? Que aí o que eu fui lá em Campo Grande ver era isso. O pessoal entrava na casa das pessoas, tomava café no momento que ele estava lá patrulhando um lugar lá em Campo Grande, assim, até um lugar meio rural e tal. E isso aconteceu lá. Lugares como Paquetá, por exemplo, né? Como é que vai ser o tipo de guarda lá, né? Então, tenderia a ser muito mais assim para o comunitário. Então, respondendo a pergunta, eu acho que assim, não é ou, né? E sim e.
você eventualmente vai ter ações repressivas, né, mas também comunitárias. Enfim, eu acho que o desafio de prover segurança pública, ele engloba todo esse arco aí, né, de ações. Né? Então, eu vejo menos esses polos, né, repressivo e comunitário, e vejo mais o que é ação no trânsito, assim, empiricamente. Né? A ação do trânsito, a ação do grupamento de defesa ambiental, importantíssimo. O grupamento de praia, importantíssimo. Né? Enfim, ações que cada uma tem o polo repressivo e comunitário. Até a própria polícia militar, né? Não tem também? Tem o BOP, né? Mas tem também os programas de policiamento comunitário da polícia militar. Então, enfim, Claro. Eu acho que tem que ter as duas coisas. Várias pessoas aqui te elogiando, dizendo que tu deu aula na guarda, que foi maravilhoso aqui. Muito obrigado. Tu deu aula sobre a questão do armamento, tratou o assunto com serenidade e seriedade. É uma moral. Olha, 60 pessoas com a gente, só o professor Marcos Veríssimo mesmo para conseguir esse público todo. Estou muito feliz aqui, o Parasociência agradece. Outra pergunta muito boa aqui, ó. Um comentário, na verdade. Deve ser estudado o impacto na vida e nas relações sociais destes profissionais, porque serão vistos e rotulados de forma diferente pela sociedade e criminalidade. Acho que é uma observação interessante do colega, né? Que é pensar o impacto também na vida desses profissionais. Acho que passa um pouco por aquilo que tu falaste da porosidade. Então, imagina o que é um profissional que está ali para fazer um trabalho sério, com uma série, né, de regras e tal, e aí ele é chamado para uma situação pessoal de sei lá, um político. Isso é uma coisa que é uma coisa, né, violenta, assim, porque o cara deixa de fazer o trabalho dele para dar conta de uma questão pessoal. Então, como que isso impacta? Eu acho que essa é uma boa pergunta, assim, se tu lembra de como que isso impactava nos colegas e em você, enfim, tudo mais. Como impactava em mim, eu acho que assim, tá assim, de cabo a rabo no livro. Olha só, gente, eu não estou querendo só vender o livro, não, viu? É que assim, fica parecendo que eu fico falando do livro toda hora, o pessoal comprar o livro, mas é de fato porque isso está tudo atravessado lá. Então, eu acho que isso o tempo todo me atravessa, né? Eu estava lá e passava por isso, e aí tem coisas que eu relato lá, que eu senti, por isso que eu digo que não foi uma observação participante, foi uma observação profundamente participante, né? Quem era suspenso era eu, né? Levava suspensão, né? Tem uma coisa que eu lá destaco no livro, né? É um aviso de suspensão que eu levei, né? Tá no anexo, na última página, que foi o seguinte, né? Um guarda que trabalhava num posto do lado do que eu estava se envolveu numa discussão com uma pessoa, um condutor de veículo, e a discussão foi acirrada, e esse guarda, então, resolveu retaliar o cara dando uma multa nele por dia. E aí o cara recebeu aquelas multas e usou, né, os mecanismos institucionais para reclamar. Institucionais não, pessoais, aliás. Mas aí que está o ponto, né? Como ele reclamou diretamente com um cara que à época era o superintendente executivo da guarda, veio a ordem de apurar aquilo e punir com rigor. E nisso, né, foi criado lá um procedimento para apurar o que tinha acontecido, e eu fui chamado como testemunha. Né, me chamaram lá para eu depor, me perguntaram o que eu havia visto. E eu disse nada mais do que a verdade, somente a verdade, que eu não sabia de nada. Eu, de fato, não sabia. Era o posto do lado do meu, mas eu não via acontecer nada. O guarda não falou nada para mim que fez isso. De fato, eu não, né? Mas quando foi... eles terminaram de ouvir as pessoas, né? E aí o que veio após? Não veio uma elucidação. O que veio foi uma coisa punitiva e que puniu os dois guardas que foram lá como testemunha. Então o guarda que
que cometeu, né, a retaliação, levou, digamos assim, 5 dias de suspensão. E nós que estávamos do lado, que não tínhamos nada com isso, levamos 3, porque fazia sentido dizer que a punição era exemplar. E tem a perda salarial, obviamente, né, que os dias são descontados do salário, e aí a gente recebia menos. E além disso, por isso que eu coloquei lá o aviso de suspensão, que ele diz que a gente foi punido por desonestidade. Ou seja, me chamou de desonesto, sendo que, olha só, eu não tinha nada a ver com o assunto, e ele não podia provar que eu tinha mentido, né? Eu não menti, enfim, e era isso que acontecia. Então, quando essa pessoa que perguntou isso, né, isso de fato é uma coisa que traz um efeito que não é nada legal, né, para o seu trabalho, né? Como é que você vai trabalhar como sendo uma pessoa que vai ser parte da política pública de segurança, né, prover o espaço público de previsibilidade e de segurança desse jeito, né, se você é punido dessa maneira. Então, o efeito, tem razão a pessoa que diz, né, que tem que cuidar do efeito psicológico no indivíduo, e sem falar também o efeito de que isso tem para a sociedade, né, que tipo de guarda é esse que éramos na época, né, estando expostos a isso tudo. Aí tem outro lado também, né, porque tem, por exemplo, uma senhora que tinha mais de 70 anos, que depois de uma determinada altura lá, ela passou a ir, alguns dias na semana, levar bolo caseiro para mim. Falava assim, toma aqui, seu guarda, toma aqui esse bolo. Aí eu falava, não, senhora, não precisa se incomodar com isso, não, ó, pode ficar tranquila. Ela, não, seu guarda, eu faço questão, porque eu fico ali da minha janela, assim mesmo, eu fico ali da minha janela e todo dia eu fico preocupado até minha neta voltar do colégio. E eu sei que o senhor está aí, então, ou seja, né? Olha só que coisa. Então tem todo esse lado também, né? Tem coisas que eu queria aproveitar para falar, certo? Que eu fico com medo de não me perguntarem uma coisa que eu possa encaixar isso que eu vou falar agora, mas eu queria falar que foi uma coisa que acontecia quando eu entrei na guarda, né, que eu fui trabalhar numa base, que era a base do aterro do Flamengo, né? Então, naqueles tempos parecia tudo muito idílico, né? A gente começando, cheio de guarda na orla, pouca gente com pouca roupa passando para lá e para cá. Era legal, era divertido, né, ficar ali. Mas tinha uma coisa que me impactava aí, assim, que eu fico pensando assim, como que eu demorei a colocar isso no texto, porque isso não estava, isso que eu vou falar agora, não estava no texto, porque eu acho que era constrangedor para mim. Mas assim, eu acho que é importante falar o que acontecia e dizer, não para denunciar coisa alguma, mas porque eu acho que é importante, né? Eu queria me retratar de não ter dito antes e queria dizer agora, né? Que era o seguinte, a gente pegava 6 horas da manhã na base, e eu estava, como eu disse, né, eu era estudante de ciências sociais, eu era muito fraco para os apelos etílicos da vida universitária, de modo que assim não era muito fácil para mim ter que acordar cedo para ir estar às 6 horas da manhã no aterro do Flamengo, na base. Então eu ia todo sonolento, e foram várias vezes que eu vi colegas meus que chegavam antes, né, porque eles ficavam andando pela escuridão do aterro para surpreender pares homoafetivos que estavam fazendo sexo por lá, e eles pegavam essas pessoas e levavam para dar surra. E quando eu estava preparando a versão final do texto, né, por alguma coisa, né, que a gente, quando está escrevendo, alguma coisa me ativou essa memória. E eu fiquei pensando assim, poxa, como é que eu nunca coloquei isso? Assim, aí eu fiquei analisando, né, que até para mim era constrangedor, e é constrangedor para mim chegar hoje e dizer assim, pô, por que eu nunca falei nada? Né? Assim, porque eu acho que a pergunta é essa, né? Por que isso acontecia dentro da base? Por que as pessoas nunca falaram nada? Eu não estou falando de denunciar, eu estou falando assim do outro guarda chegar assim, ó, meu irmão, você não vai fazer isso aqui não, porque isso aqui é uma base de um lugar sério, né? Faz parte do serviço público. Isso não é lugar de você exercer esse tipo de sadismo aqui. E nem eu, nem ninguém falou nada,
Então eu queria aproveitar, né? Isso apareceu nessa nova versão do trabalho e eu fiquei pensando assim, ó, a primeira oportunidade que eu tiver eu vou falar, porque eu queria dizer isso. Assim, eu fico constrangido de dizer hoje que eu não falei nada naquela época, nem eu nem os outros. Mas não é esse constrangimento que vai me impedir de dizer. Eu acho que eu fico, me faz bem dizer isso e deixar de tirar isso do armário, digamos assim. Né? É Nossa, preciso que isso seja uma coisa insuportável. É preciso que as pessoas que trabalham nas instituições de segurança, né, que entendam que esse tipo de sadismo é inaceitável. É inaceitável. Né? Você chegar antes da hora do seu trabalho para fazer uma coisa como essa. E isso para mim, tinha 24 anos na época. Isso passou batido, mas sempre em tempo, né? Agora não, eu acho que não deve mais passar batido. Enfim, interessante. Muito, não, interessante. A gente já está caminhando para o final, porque infelizmente a live passa voando. A gente já está com quase 51 minutos de live e daqui a pouco ela nos derruba. Mas eu acho que tem dois aspectos que me chamam na tua última fala. Uma é a dimensão do pesquisador, né? Como a gente também vai amadurecendo as nossas reflexões conforme vamos sendo atravessados pelo tempo e também pelas nossas vidas. E, né, eu sempre insisto muito isso, quem está nos ouvindo, que a gente faz pesquisa, a gente está vivendo a pesquisa, depois a gente escreve sobre o que a gente viveu e como também leva tempo. E acho que no teu caso, a explicação de que naquele momento tu estava vivendo um papel, né, nesse lugar, né? Não era um pesquisador, era um pesquisador em, como é que você falou, profundidade, né? É um pesquisador num lugar de fato vivendo. nem isso na época. Você não, Né? né? Não pensava nesse jeito. Isso você pensou depois de tanto tempo de formação. Então, eu acho que para quem está nos ouvindo passa por esse lugar também. E, bom, a gente tem mais aí uns 5, 6 minutos. Tem uma pergunta que não para de vir, né? Que é muito legal a Thalita te dando parabéns pela postura, muito pertinente mesmo. Júlia também falando do quanto isso é criminoso, inclusive, né? E como essa postura não incomodar é uma coisa sintomática. Bom, a Thalita fez uma pergunta que eu acho que é muito importante, talvez, de tu falar sobre o título. Por que tu escolheste De Sol a Sol? Eu recomendo sim que comprem o livro, porque é fácil de comprar no site da autografia, é só entrar, a Thalita botou o link aqui, e lá vocês conseguem comprar. Então, por que, Marcos, De Sol a Sol aí? Conta pra gente. De Sol a Sol é o primeiro verso do hino do Guarda Municipal. Né? Tem uma canção oficial do Guarda Municipal que se chama Hino da Guarda Municipal. Escrito por um cara chamado Alberto Gino. E aí eu achei que era pertinente, né? Que era de sol a sol e era o Rio de Janeiro, uma cidade ensolarada, e todas essas lidas, todos esses desafios e esses aprendizados, não me canso de dizer, foi um tempo de muito aprendizado e se deu debaixo do sol do Rio de Janeiro. E aí eu achei que era pertinente chamar, né, usar esses versos, esse verso de abertura, né, que diz: de sol a sol nos dedicamos a essa cidade. Eu não vou ficar cantando aqui, né, que vai ficar feio pra caramba. Mas era isso, era o primeiro verso, diz assim, e aí eu achei que era pertinente usar como título. E o Bom, resto do título é isso, né, da cidade maravilhosa e da segurança pública. muito Mas bom, diga. muito bom. Muito bom. Gente, infelizmente a gente vai ter que encerrar antes que o Instagram nos derrube, porque ele derruba mesmo em daqui a alguns minutos. Então eu não quero chegar no momento da derrubada sem agradecer imensamente o Marcos, meu colega, meu amigo, que é uma alegria estar com ele dentro de casa, assim, conversando mais longe, né? Então, ao mesmo tempo, é uma nova forma de estarmos juntos num momento tão difícil para todos nós. Ainda assim, é um jeito da gente encontrar os colegas, ouvir os colegas.
E eu queria dizer que a gente vai deixar a live salva aqui no Instagram, a live vai para o YouTube. Não tem lista de presença, já vi uma pergunta aí de novo, milhares de vezes, não tem. Isso aqui não é uma atividade de lista de presença. É uma pena, passa muito rápido, mas eu quero agradecer de novo, Marcos, muito obrigada. Vai ficar salvo, depois vocês compartilhem com os colegas que quiserem saber mais sobre o trabalho dele. Então eu passo aí para você fazer o seu encerramento antes que o Instagram nos derrube. Queria agradecer você, Bel, pelo convite. Sempre bom, né, falar um pouco do nosso trabalho. Agradecer os espectadores, né? Você citou aí a Thalita, grande colega também nossa, que também sabe desse assunto. Tem um livro sobre a Guarda Municipal de São Gonçalo, né? E que ela analisou o controle de trânsito, né? Então a gente tem um diálogo assim muito profícuo, né? E eu mandei convite dessa live para vários colegas da época da Guarda. Não sei se tem alguém aí, né? Se tiver, saudações, gente. Muito Alguém bom. falou que era teu colega que está sempre te acompanhando. Deve ser colega da Guarda, pelo jeito que falou. Legal. Bentinho 68, não sei quem é ele, mas ele falou: tamo junto sempre, muito show, sempre te acompanhando. Parabéns pelo debate, muito bom. A Thalita sugeriu uma mesa, então eu já faço a minha sugestão aqui. Thalita, vamos falar para organizar uma mesa aí, você, Marcos, Kátia, talvez, não sei, os nossos trabalhos do INEAC sobre a Guarda, e aí chamar o pessoal da Guarda também para participar do debate no YouTube. O que vocês acham? Eu tô dentro, só marcar aí. Tenho o maior prazer em falar. Então, a Thalita, vou passar essa bola para a Thalita, eu dou todo o apoio que precisar e a gente organiza junto todo mundo. Então tá bom, Beleza. gente. Infelizmente, estamos no nosso final. Obrigada por todo mundo que esteve com a gente. Obrigada, Marcos. Foi muito, muito bom. Vai ficar salvo aqui no Instagram e no YouTube. Continuem. Deixem qualquer pergunta que vocês quiserem, enfim, para a gente continuar conversando. Valeu. Tchau, tchau. Obrigada. Beijo. Parabéns pelo Valeu, Bel. livro. Beijo, beijo.